Muito bom dia, amigos. O pessoal já acordou, já está chegando. Como estão todos vocês? Olá. Aí, o pessoal já chegando. Mais uma manhã de domingo. Mais um dia abençoado. Mais um momento aqui de reflexões importantes em nossas vidas. Estudando o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Então pedimos para iniciar, através da prece, pedimos a Jesus, ao nosso Mestre amado, que nós possamos, Mestre, olhar para Ti de verdade, como nosso guia, como nosso mentor amigo, como aquele irmão mais velho que nos ajuda, mas igualmente dá-nos as tarefas importantes de cada dia que nos cabe. Que possamos, Senhor, nos esmerarmos em Ti e estarmos condizentes com o que o Senhor nos ensinou e nos ensina a cada dia através dos nossos relacionamentos. Senhor, pedimos nesse momento que, por misericórdia, o Senhor nos ajude e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Amigos, que nós estejamos de fato seguindo Jesus. Que nós estejamos de fato encarando, né, os desafios de seguir Jesus. E segundo o livro dos Espíritos, segundo os Espíritos da Codificação e Kardec, não é difícil, aliás, é bastante simples, é bastante fácil. Basta que tenhamos vontade. O que a gente vem estudando aqui aos domingos de manhã é exatamente sobre isso, né? Pensamento e Vida, segundo Emmanuel, uma cartilha que ele apresenta no plano espiritual e que foi materializada através do Chico, das mãos abençoadas do Chico, da sua psicografia. E esse livro, ele é um colar de pérolas, meus amigos, para a gente usar uma linguagem bem figurada. Por quê? As pérolas, elas vão se sobrepondo, né? A gente vai colocando uma atrás da outra num colar e nenhuma delas é mais importante do que a outra, né? Todas têm a sua importância. E o primeiro capítulo falamos sobre a mente, né? O poder do pensamento, o poder da mente. Falamos no segundo bastante sobre a vontade, né? A vontade, que é a senhora da fábrica, né? É a senhora do escritório, é a virtude máxima do ser humano, aquela potência que nós temos que desenvolver, não virtude, é a potência, né? E agora o Emmanuel chega no capítulo 3, que ele chama de cooperação, né? Cooperação, meus amigos, é operar juntos, né? É operar unidos. A gente não consegue trabalhar uma ação, né? Uma operação, sem estarmos de fato unidos uns aos outros. Olha que coisa bacana. Não sei quem disse isso, mas se tornou até um provérbio que diz que nós não somos uma ilha, né? Porque uma ilha, na sua acepção
da própria palavra, a ilha é algo solitário, né? Uma ilha, e nós não somos ilha, né? A gente está sempre rodeado de outras pessoas, sempre rodeado de outros pensamentos, e nós mesmos, os seres humanos, né? Nós somos um conglomerado, né? Cada célula dos nossos corpos, elas têm ligação umas com as outras. Então a cooperação é uma questão da nossa vida, não é algo que esteja separado da vida. E o Emmanuel foi muito feliz, claro, sempre, trazendo o capítulo 3, cooperação. Bom, eu vou ler algumas partes e a gente vai discutindo, tá? Tem bastante tema para ser falado aqui hoje. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta nomeação para o cargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Olha só, vamos pensar nessa fábrica que o Emmanuel citou, né, no escritório, anteriormente com a vontade. Se uma pessoa for nomeada hoje chefe de um departamento, ela de fato não será chefe se ela se apoiar somente nessa nomeação, né? Eu sou, eu posso, eu faço, eu mando, obedece quem tem juízo. Mas, e de fato, ela consegue fazer alguma coisa sozinha? Existe possibilidade para que a coisa se desenvolva, né? Para que essa empresa tenha sucesso em o chefe achando que faz tudo sozinho? Do contrário, não precisaríamos de novas mãos, mais mãos, né? Então a cooperação como Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo, por quê? Porque, como ele disse mesmo, o outro está próximo, né? Como disse o Gedir aqui há alguns dias, o outro, é importante focarmos no outro, porque senão a gente não consegue cumprir as outras exigências anteriores desse mandamento maior que foi Jesus que nos trouxe, nos condensou, né? Nós não conseguimos amar a Deus, não conseguimos amar a nós mesmos se a gente não amar ao próximo. Entenda o amar como um verbo, ação, né? Nós não conseguimos cooperar com nós mesmos. Não conseguimos cooperar com Deus se nós não cooperarmos com o próximo. Tem a mesma função, né? É importante a gente pensar nisso. Nós não estamos separados disso tudo. A gente pode até achar que em alguns momentos nós nos encontramos só, mas nós de fato não estamos. O Emmanuel continua dizendo que ele chama de conjunto de qualidades superiores. O que seriam essas qualidades superiores, né? Porque nós já dissemos que uma pessoa que seja nomeada por um determinado cargo de responsabilidade, de chefia, ele precisa de um conjunto de qualidades superiores para conseguir efetivamente coordenar tudo isso, né? Então, o que seria esse compêndio? A gente agora então entra numa questão de uma história. Nós fizemos uma palestra recentemente para o grupo Fonte Viva, Sociedade Espírita Fonte Viva, em que nós falamos do encontro de Paulo e Timóteo, né? Timóteo, vocês devem saber quem é. Timóteo, no livro Paulo Estevão, é um dos personagens, eu não digo principais, porque nós temos ali Pedro, temos Tiago,
Paulo, Estevão, né? Temos Maria, mas o Timóteo, na vida do Paulo apóstolo, teve uma importância singular. Tanto é que na Bíblia, né, no Novo Testamento, nós temos 2 cartas direcionadas a Timóteo. É a única pessoa que recebe 2 documentos do Paulo que estão ainda descritos na Bíblia, né? A gente sabe que existiam outras cartas e epístolas que se perderam com o tempo. Mas a única pessoa que tem 2, que sobraram 2, é o Timóteo, né? Timóteo era o braço direito de Paulo, né? Como outros também eram, mas o Timóteo especial. Paulo tinha um amor tremendo por esse menino. Bom, vamos contar um pouquinho dessa história, desse reencontro, para tentar trabalhar a cooperação. Paulo fugia de uma cidade, ele e Barnabé, eles estavam perseguidos, né, como era muito comum, porque o Paulo, ele falava muitas verdades, né, vocês sabem disso. Paulo era um homem obstinado, né, por desenvolver a mensagem de Jesus, né, por levar a boa nova, por tentar levar a boa nova a todo mundo, né. Ele era considerado também o apóstolo dos gentios, né? Porque gentios eram todos que não eram judeus, hebreus, né? E o gentio era então toda a gente, né? Gentil, que não era dado ao judaísmo, que não reconhecia Moisés como eles reconheciam. E o Paulo não tinha essa divisão para Paulo. Paulo entendia que todos ali tinham a necessidade da mensagem de Jesus, e ele saiu divulgando. Nessa viagem, que foi logo na primeira viagem, eles vinham de Icônio, uma cidade, teve um entreveiro qualquer lá, não vou entrar nisso, porque senão a gente vai longe. E ele foi parar numa cidadezinha chamada Listra. Ele tinha recomendação para ficar na casa de uma senhora chamada Lloyd. Era uma senhora que morava com a filha Eunice e com o neto Timóteo, uma criança, um adolescente de 13, 14 anos, segundo o livro Paulo Estevão e o livro Paulo de Tarso, Humberto Roden, que é um outro autor que também complementa e diz a mesma coisa que o Emmanuel dizia. Muito bem. E ele chega lá na casa dessa família e encontra o ambiente perfeito ali para a criação de uma das igrejas, né? Entendam igreja, meus amigos, como não um templo religioso, né? Igreja para Paulo eram pequenos núcleos familiares onde as pessoas abriam as portas para receber outras pessoas, né? Com o enfoque fundamental na mensagem de Jesus, leituras. O que você tinha naquela época para falar de Jesus era a leitura de Mateus, do proto-evangelho de Mateus, segundo o Emmanuel, e o Antigo Testamento também. Mas eles focavam na ideia de Jesus, né? A ideia do amor. Foi isso que Jesus veio nos trazer. E ali o Paulo passou a conviver com o Timóteo. E é interessante porque esse menino Timóteo foi um rapaz que foi criado pela avó e pela mãe. Então ele conseguiu desenvolver, apesar de ser um menino, um homem, ele conseguiu desenvolver ali muitas características femininas da sensibilidade. Então é um menino muito sensível, sutil, delicado e entendedor disso tudo. E reconhece em Paulo, de cara, o grande educador da sua vida. E ali ele percebe algumas características em Paulo, no dia a dia, que eram perseverança, lealdade à mensagem de Jesus, amor às pessoas, um espírito de luta evangélica tremendo, desapego, humildade e, sobretudo, confiança. Nós listamos aqui
algumas características de qualidades superiores a que Emmanuel se cita logo no começo aqui da lição Cooperação. Então, o dia a dia ali para ele, para o Timóteo, foi um dia a dia excepcional. Ele passou a acompanhar Paulo, conversando com as pessoas, né? Pregando todos os dias na casa dele. E certo dia, eles vão até a praça pública, né? Entendam praça como um lugar, né? Provavelmente central naquele vilarejo. E o Paulo vê aquele movimento das pessoas, era um sábado, e o povo ali daquela cidade era um povo assim, que não tinha uma ligação tão grande com o judaísmo, né? Com aquela questão farisaica de guardar o sábado, por exemplo. E as pessoas estavam ali convivendo. O Paulo chega, improvisa um palanque, sobe e começa a proferir a mensagem de Jesus, a dizer a respeito do amor, a respeito da cooperação, a respeito do messianato, né? E muitas coisas importantes que ele dizia ali naquele momento. E o que aconteceu com ele? Ele começou a ser vaiado. Paulo foi vaiado. Por quê? O que aquele povo conhecia como revelação divina? Antigo Testamento, Moisés. Paulo nunca deixou de acreditar em Moisés e nunca disse que a mensagem de Moisés era uma mensagem de engano. Ele dizia que Moisés foi importante para um momento, só que agora esse momento já tinha sido suplantado. Chegou Jesus e ele foi vaiado. Naquele momento, ele com o olhar, ele busca a inspiração, né? Porque pelos olhos nós recebemos não só impressões físicas, mas os olhos são as janelas da alma. E ele ali, buscando a inspiração, e ele recebe de fato, segundo o Emmanuel, uma inspiração que vinha do alto. A inspiração foi uma cura praticada por Estevão, quando ele conhece Estevão, lá na casa do caminho, bastante tempo antes dessa época que ele estava em Listra. O Estevão tinha curado uma mocinha que tinha ficado sem falar, que tinha perdido a voz. Não sei se vocês se recordam. E ele ali, inspirado por Estevão, inspirado por aqueles bons amigos que os tutelavam, ele busca com os olhos um mendigo aleijado, segundo Emmanuel, e coxo. Ele estava num dos ângulos dessa praça, desse local, e o mendigo corresponde o olhar com ele, vem se arrastando, porque ele não ficava de pé, se arrastava, vem, e ele olha para aquele rapaz com ternura e com a inflexão de voz, com a autoridade e a cooperação, ele diz: levanta-te e fica de pé. Naquele instante, o moço que era coxo, paralítico, era um mendigo. Ele não só fica de pé, como ele sai a pular, a cantar. Isso está nos evangelhos, tá, meus amigos? Ele sai a cantar, a dançar, alegre. E o povo todo se inflama. Ora, milagre! Esse moço é um Deus. E eles olham, estava com ele o Barnabé e o Timóteo assistindo tudo. O Barnabé, que era era o seu companheiro na primeira viagem, olha para ele e fala assim: Paulo, isso é um milagre. Um milagre. Jesus foi muito bom conosco agora. E os dois ali em pé, eles mesmos, não acreditando naquilo tudo, estupefados, né? Que situação. Os dois, um olha para o outro, e a multidão reconhece ali dois deuses. Segundo eles, era Júpiter, que era Barnabé, um homem alto, grande, bonito, e Mercúrio, um outro deus, Paulo, de fácil oratória,
articulado, um excelente orador, um comunicador tremendo. Quando eles percebem, ali Paulo percebe que eles estavam sendo comparados a deuses, ele diz: para, nós somos pessoas como vocês, só que nós já reconhecemos Jesus como mestre, nós já seguimos Jesus. E eles continuam e começam a preparar um grande altar, né, para serem sacrificados animais, e vem o sacerdote do pequeno templo de Júpiter lá da cidade, vem com 2 bois ornados, para que ali começasse uma grande festa em divulgação do Olimpo, dos deuses e tudo mais. E o Paulo diz: para, blasfêmia, vocês não estão entendendo nada, não é nada disso. Bom, se desfez a multidão, eles voltaram para casa e Paulo ficou ressabiado. Barnabé nem tanto. Paulo ficou preocupado e disse que ali tinha ocorrido sim uma coisa muito importante, mas as responsabilidades seriam grandes. No outra semana, Timóteo vê Paulo ser apedrejado por ciúme, desconfiança de todos aqueles que sorrateiramente armaram contra Paulo. Mas ali eu gostaria de ressaltar nessa nossa história que ali sobressaiu o grande conjunto de qualidades superiores desse homem. Todos aqueles que eu disse para vocês aqui agora há pouco: perseverança, lealdade à mensagem de Jesus, amor às pessoas, humildade, desapego, espírito de luta evangélica e, sobretudo, confiança. Porque ele foi levado semi-morto ao monturo, que é o lixão da cidade, e logo depois, no outro dia de manhã, conseguiu, a pé, fugir para uma cidade perto. Então, meus amigos, ali, Paulo começava a arrebanhar naquela cidadezinha de Listra, logo na sua primeira viagem apostólica. Paulo começou ali a arrebanhar os seus cooperadores para a obra que ele traria ao mundo. E essa obra que nós ainda a lemos, né? Às vezes a lemos com esperança, né? Com carinho, com amor, com muito respeito, sim, com reverência, mas às vezes a gente a lê com muita desconfiança, porque a gente acredita que seja muito difícil lidarmos com situações desse tipo. Eu não sou Paulo. Como é que eu posso agir dessa forma? Eu não sou Estevão, longe disso. Como é que eu posso ser tão bom quanto Estevão? Como assim, meus amigos? Como assim? E a confiança? Você é dotado de uma qualidade única na natureza. Você, eu, todos nós. Nós somos dotados de uma luz interna, de uma centelha. Nós somos dotados de um DNA que advém de Deus. Todos nós. Quer cooperação maior para a nossa própria obra? E tudo que nos aproxima a Ele nos mostra que estejamos sempre de mente aberta para reconhecer os amigos e as pessoas importantes em nosso caminho. Isso é cooperar com a obra de Deus e cooperar conosco mesmos. Dessa forma, o Emmanuel continua. Eu só pensei o início da frase, porque ali para mim já estava dito, né? Ele diz assim: no mundo íntimo, e continua. Percebam o tanto que é importante a gente pensar no mundo íntimo. Trilhões de células no nosso corpo, todas diferentes uma das outras,
principalmente quando se tratam de órgãos diferentes. As células da pele, elas são diferentes das células do coração, são diferentes das células do fígado, dos nossos neurônios, cada uma tem a sua particularidade, só que todas elas trabalham em harmonia e cooperação para que tenhamos êxito em nossa tarefa, para que estejamos vivos na Terra para cumprir as nossas tarefas, né? As tarefas a que fomos confiados e que pedimos para que nos fossem confiadas. Então, todo esse mundo íntimo é um exemplo de cooperação, é isso que o Emmanuel está dizendo. No livro Deus na Natureza, do Camille Flammarion, para quem gosta de anotar, página 86, 87 e 88, tá? Eu tirei só alguns trechos para dizer que, abre aspas, o mundo envolve-se em grande unidade. Nenhum elemento está isolado, nem na extensão presente, nem na história. A vida de todos os seres terrícolas, homens, animais, plantas, é uma e única, sujeita a um mesmo sistema, tendo por ambiente o ar e por base o solo. E essa vida universal, outra coisa não é, senão uma permuta constante de matéria. Todos os seres se formam das mesmas moléculas, a passarem sucessivas e indiferentemente de uns aos outros, de sorte que nenhum ser dispõe de um corpo propriamente seu. Olha o que o Flammarion está dizendo para a gente, que existe uma permuta constante de células, de matéria, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, são as moléculas base, né, da nossa atmosfera. Existe uma permuta dessas moléculas entre todos os seres humanos, todos os seres animados, todos os vegetais. Todos nós permutamos o tempo todo essas moléculas. Então, não tem um ser, não tem nenhum em toda a criação orgânica do mundo que não participa desse grande elo, né, de cooperação. Existe uma permuta constante entre todos os seres vivos. Olha que coisa maravilhosa. A cooperação, ela participa das nossas vidas, mesmo sem a gente reconhecer. Nós somos parte de um todo, né? E não o centro desse todo, como muitas vezes nós nos colocamos, né? Sou o mais importante, sou o único. Não. Imagina, meus amigos, um pezinho de alface, ele doa para você. E você, igualmente, doa para um cãozinho de rua que você não sabe nem quem é. Então, todos nós estamos o tempo todo permutando essas células, permutando as nossas possibilidades. Percebem? É como se passasse pelas mãos de todos nós na humanidade a tocha do desenvolvimento, né? Uma luz que ela vai sendo passada de um para o outro, de outro para um. Então a gente é um grande círculo, né? É um grande círculo de desenvolvimento, de cooperação. Toda a natureza está interligada. Reconheci recentemente, nesses tempos que a gente está vivendo aqui de quarentena, né? Alguns mais, outros menos, uns dizem que é importante, outros que nem tanto. Bom, isso não é matéria para a gente discutir, mas uma coisa é notória,
pelo ser humano ter ficado mais quieto em casa, né? No mundo, não só no Brasil, no mundo, ter ficado mais quieto em casa, a gente está consumindo menos produtos, produtos mesmo, né? A gente tem consumido praticamente o básico, está todo mundo com medo, não sabe o que vai acontecer, nós não estamos saindo de casa, ou saindo pouco, então está todo mundo mais quieto, né? Então a natureza, ela está podendo se levantar. Eu vi algumas mensagens, achei muito lindas, da natureza, a natureza revivendo, né? Mares, rios, florestas, né? Renascendo, onde a gente já achava que estavam praticamente mortas, porque ali existia uma mão do homem que não cooperava com a natureza, né? Era o contrário disso. Era exatamente o contrário. E isso não pode ser, né? Não pode ser, porque isso é contra a própria lei de Deus, né? Isso anda contra toda a própria lei de Deus. E mais uma frase do Emmanuel, que a gente já vai caminhando para o fim, do texto aqui a nossa cartilha espiritual, né? Pensamento e Vida, em que ele diz assim: e assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, né? Então, meus amigos, a gente tem uma assessoria, né? Então o Emmanuel, ele parte do mundo subatômico, como ele mesmo diz. A gente parte desse mundo, esse mundo que é íntimo, né? Que é interior, que são células, e a gente parte para a convivência, né? Com a cooperação de outros seres, né? E ele agora, então, do íntimo ele parte para o externo. E ele chama a atenção também da gente no livro Encontro Marcado, capítulo 43, que ele diz, ele intitula a lição de Teu Tijolo de Amor, né? Logo no título já dá o mote do que vai ser construído aqui. Teu tijolo de amor. Porque numa grande construção existe um tijolo que é meu. Mas tem um tijolo que é seu. Tem um tijolo que é do outro. Qual tijolo é mais importante? Existe algum? Não. Sem o seu tijolo, a casa fica capenga, capaz que caia, né? Por isso a necessidade da cooperação. E nessa lição, no livro Encontro Marcado, 43, para quem gosta de anotar, ele diz muitas coisas importantes, mas nós grifamos algumas. Ele chama assim atenção para, por mais áspero que seja o caminho, segue, pois, amando e servindo. Não enumere sacrifícios, nem contes dificuldades. A glória da vida é doação permanente. A glória da vida é doação permanente. Ele não está condicionando isso, ele está dizendo que é. Percebe? É doação permanente. Nós acabamos de ver que até a matéria, né, tem o seu próprio influxo, né? As células são matéria e elas têm o seu próprio influxo. Elas vêm do reino vegetal para o animal, do animal para o hominal, do hominal ela volta para o vegetal, é um grande círculo. A gente vai permutando essa matéria, essas células o tempo todo, essas moléculas vêm permutando conosco quando a gente se alimenta, né? O corpo físico, nosso corpo, né? Esse corpo de ação, né? De cooperação que nós temos aqui na Terra, ele depois que o espírito se liberta, quando a gente desencarna, ele volta para a Terra, né? Ele volta para a Terra, ele é enterrado, né? Ou cremado, que seja, mas as moléculas elas estão ali e elas voltam para o seio da Terra. Elas vão habitar novamente um outro corpo da natureza. Pode ser uma árvore, pode ser uma planta, pode ser uma leguminosa, né? Depois um animal, depois um outro ser humano. Então existe uma permuta completa. Isso é doação permanente, né? Que está indo de mim para outro, de outro para o outro, de outro para o
outro e assim por diante. E ele diz mais: não faltes ao amor que nunca te falta. Amor, entenda como uma grande força do universo que une todos os seres dentro dessa cooperação. O amor é uma força atrativa. Eu me atraio a vocês, vocês a mim, e todos nós, na humanidade inteira, nós nos atraímos pelo amor. O amor é a grande força. O objetivo fundamental de nossa presença em qualquer instância do universo é o serviço que possamos prestar. Então, é o que eu posso fazer pelo próximo. Como cooperar com o próximo. O que eu posso fazer? Como eu posso me doar? A gente não tem um jargão que é dando que se recebe? Que sabedoria! É dando que se recebe. Isso é exatamente como ele termina a lição do pensamento e vida, que é: quem ajuda é ajudado, né? Quem ampara é amparado, quem doa recebe também. Isso é muito superior ao que a gente pensa que é, né? Isso não é só filosofia, é meta de vida, percebem? Então, essa era a mensagem, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Dizendo na frase de Jesus, a gente reconhece aqui uma grande cooperação, né? Uma grande necessidade de nós operarmos juntos com toda essa natureza que nos acolhe, né? Tem uma lição que eu reconheço como uma lição. Já li algumas vezes, já vi outras pessoas contarem. Eu procurei para saber se existia alguma instrução, se isso está em algum livro, se existe de fato alguma referência forte, mas não tem. Ela é contada na internet como simplesmente uma história, não dá nome aos bois. Então é o seguinte, mas mesmo assim a lição fica. Um pesquisador, um homem de ciência, bondoso, chega numa aldeia africana e começa a conviver com as pessoas, né? Com as pessoas daquele lugar, e ele vê que existem muitas crianças. E ele percebe que todas as crianças têm o mesmo traço, que ali naquele lugar ninguém reclamava de nada, todos eram alegres, felizes e aparentemente cooperavam umas com as outras. E ele para trabalhar exatamente a questão da pesquisa, ele faz uma sacola grande, cheio de guloseimas, né? Chocolate, pirulito, balas de todos os tipos, aquelas cores, aquela coisa que todo mundo gosta, não só criança, né? E ele colocou num determinado ponto, reuniu todas as crianças, estavam numa distância assim de muitos metros, reúne todas as crianças e ele faz ali uma espécie de um teste. Ele vira para as crianças e diz: olha, a criança, qual de vocês chegar primeiro lá do outro lado é dono daquele pote de ouro de guloseimas. Fica com ele. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a chegar do lado de lá. Quando ele dá o sinal de partida, as crianças todas dão-se as mãos e vão juntas e unidas até a sacola de doces. E ele, o pesquisador, era tudo que ele não esperava, né? Ele esperava uma ponte, um ajudando o outro, mas de uma forma meio isolada. Ele não imaginava isso. Todas se deram as mãos e foram juntas. E depois ele vai questionar: olha, mas por que você que corre mais rápido não correu e depois dividiu com os outros, né? Por que não houve um certo comportamento assim, assado? E as crianças respondem quase em uníssono para ele: Ubuntu, tio.
Sou quem sou porque somos todos. É isso que quer dizer o Ubuntu. Sou quem sou porque somos todos. Essa é a mensagem que a gente queria trazer hoje sobre cooperação, essa necessidade de estarmos unidos e juntos para fazermos uma humanidade melhor, com mais qualidade, fundamentalmente com mais amor, misericórdia, e para que pensemos um pouquinho mais sobre as nossas ações, né? A minha ação, ela está separando ou está unindo? Se ela é separatista, de qualquer maneira, se eu estou tendo uma ação em que eu estou me distanciando de alguém, eu estou indo contra as leis do Cristo, contra as leis da natureza, contra as leis de Deus. Porque Deus é amor. Deus sempre foi e será amor, união, cooperação. Fica a notícia aqui. Um ótimo domingo para todos. Que Deus possa nos amparar enormemente. Um grande beijo. Até a próxima.